chuva batia nas janelas com tamanha fúria que parecia o próprio céu a chorar sobre a desgraça daquela casa. Alice Smith estava encolhida no chão do quarto, pressionando as mãos contra a barriga. Aquela barriga redonda e quente, onde há 6 meses crescia o único ser no mundo que ainda poderia amá-la. Sua camisola, antes branca, agora manchada de sangue, grudava-se ao corpo trêmulo. A dor rasgava seu interior, como se milhares de cacos de vidro dançassem em seu ventre. Mas essa não era a pior dor. O pior era o que via à sua frente. David estava sobre ela. Sua sombra na parede parecia um monstro saído de pesadelos de criança. Mas não era um sonho, era seu marido, o pai de seu filho ainda não nascido. O homem que, há 4 anos, ajoelhara-se com um anel, recitando versos sobre o amor eterno. Agora, seus olhos estavam vítreos, vazios, e de sua boca exalava um hálito fétido de álcool. Ao lado dele estava Paula, aquela mulher que, há meses, entrava na casa deles como se fosse sua, rindo na cara de Alice. Paula segurava um telefone gravando. Seu sorriso era cruel, triunfante. "Olhe para você", David sibilou por entre os dentes cerrados. Sua voz era baixa, ameaçadora, mas controlada, sempre controlada, caso alguém pudesse ouvir. "Você está deitada aí como uma louca. Acha que alguém vai acreditar em você? Que uma mulher histérica, que imagina coisas, que mente, que não consegue ser uma esposa normal?" Alice tentava falar, mas de sua garganta saía apenas um soluço. Lágrimas se misturavam ao suor em seu rosto. Ela sabia o que ele diria a seguir. Ouvira aquilo centenas de vezes, milhares, durante os 3 anos de casamento a cada dia. "Nós temos os documentos", David continuou, agachando-se ao lado dela. Seu rosto estava muito perto agora, perto demais. Alice sentia o cheiro de uísque, cigarros e aquele perfume de Paula grudado em suas roupas. "Seu próprio médico confirmou que você tem tendências autodestrutivas, que você é um perigo para si e para os outros, especialmente para este." Ele apontou para a barriga dela com desprezo. "Este bastardo." "É o seu filho", Alice sussurrou, a voz fina como uma teia de aranha. "David, é seu." O golpe veio rápido, não com o punho. David nunca batia onde pudessem ver. Seu pé atingiu-lhe o flanco, exatamente onde as costelas se juntavam ao tecido mole. Alice se contorceu de dor, e seu grito ecoou nas paredes daquela prisão que um dia chamara de lar. "Não se atreva a mentir." Sua voz finalmente perdeu o controle. "Eu sei que você me traiu. Eu sei. Este não é meu filho." Mas era o filho dele. Alice sabia com absoluta certeza, porque afinal, não havia mais ninguém. Nunca houvera mais ninguém. Há 3 anos, ela não tinha permissão para sair de casa sem a autorização dele. Não tinha permissão para conversar com ninguém. Câmeras em todos os cômodos gravavam cada segundo dela. Seu telefone fora confiscado há 1 ano. Seu emprego no hospital, aquele trabalho que tanto amava, que lhe dava propósito, terminou 2 meses após o casamento, quando David declarou que sua esposa não precisava trabalhar. Agora ela entendia. Na época também entendia, mas não queria acreditar. Não se tratava de amor. Nunca se tratou de amor. Tratava-se da casa. Aquela casa antiga e linda no centro de Londres, que ela herdara de sua avó. A única coisa que ela jamais possuíra. David soubera disso desde o início. Sabia e planejava. "Ouça-me com atenção." Paula ajoelhou-se ao lado de David, a voz como mel misturado a veneno. "Amanhã a doutora Thompson virá, a psiquiatra boazinha. Você assinará os documentos para a internação voluntária no hospital. Voluntária, entende? Porque se não concordar..." Suas unhas, longas e pintadas de vermelho sangue, tocaram o rosto de Alice. "Nós vamos trancá-la de qualquer maneira. Já temos tudo resolvido. O tribunal, os documentos.
As testemunhas. Alice fechou os olhos. Sabia que era o fim. Imagens brilhavam em sua cabeça. O orfanato onde crescera, onde orava por uma família todas as noites. O dia em que conheceu Davi, quando acreditou que suas orações tinham sido atendidas. A noite de núpcias, quando ele a agrediu pela primeira vez e disse que era culpa dela, que ela o havia provocado. Todos aqueles dias, semanas, meses, em que acreditou que se apenas fosse melhor, mais calma, mais gentil, tudo mudaria. E então, o teste de gravidez. 2 linhas rosas. Seu coração explodiu de felicidade. Um bebê. Ela finalmente teria uma família. Seria mais do que apenas a órfã que ninguém queria. Seria mãe. David reagiu de forma diferente. Gritou que ela o havia enganado, que era uma armadilha, exigiu um aborto. Quando ela se recusou, a violência aumentou. Os chutes não evitavam mais a barriga, e então ela descobriu a verdade. A casa havia sido vendida. Sua assinatura nos documentos era falsa. 3 milhões de libras perdidos em cassinos. Sua única segurança, sua única esperança, desapareceram. Levante-se. David a puxou pelo cabelo, forçando-a a se erguer. Alice gritou, suas mãos instintivamente alcançaram a cabeça, tentando aliviar a dor. Levante-se, eu disse. Paula, grave, mostre como ela é agressiva. Paula aproximou o telefone. Olhe, ela está me atacando. Ela disse para a câmera, rindo. Estão vendo? É uma mulher perigosa. Algo em Alice se quebrou. Não fisicamente. Fisicamente ela já estava quebrada há muito tempo. Mas algo em sua alma, naquele último pedaço de esperança que se agarrava à ilusão de que tudo poderia se resolver. O estalo foi alto, embora ninguém mais o tenha ouvido. Essa fratura deu-lhe algo que ela não tinha há anos, um desespero puro e indomável, tão profundo que se transformou em coragem. Ela não sabia de onde vinha a força. Seu corpo era uma ferida aberta. A barriga se contraía dolorosamente. Sentia uma umidade quente entre as pernas, que podia ser sangue. Mas quando David afrouxou o aperto, quando ele se virou para dizer algo a Paula, Alice viu a brecha. A porta do quarto estava aberta. O corredor, as escadas, a saída. Ela correu. Nunca na vida havia corrido tão rápido. Seus pés descalços batiam no chão frio de azulejos, depois nos degraus de madeira. Ouviu o grito de David atrás dela, mas já estava longe. A porta da frente, felizmente destrancada. Ela disparou para a noite. A chuva a atingiu como um chicote gelado. Em 1 segundo, estava encharcada da cabeça aos pés. A temperatura devia ter caído. Sua respiração se transformou em vapor. A noite de novembro em Londres era implacável, mas Alice não parou. Corra, apenas corra. A rua estava vazia. Que horas seriam? Meia-noite? 1? Os postes de luz projetavam uma luz amarelada e doentia no asfalto molhado. Ela não tinha para onde ir. Não conhecia mais ninguém. David a havia isolado com eficácia. Família não tinha. O orfanato era sua família e ela o deixara há 18 anos. Amigos? Todos se foram quando o casamento a transformou em prisioneira. Dinheiro? Não tinha 1 centavo. Mas ela correu. Porque se parasse, se David a pegasse, desta vez ela morreria com certeza. Ela e seu bebê. A dor na barriga aumentava. Alice pressionou a mão contra o corpo, sentindo algo úmido, mais quente que a chuva, escorrer por suas coxas. Não, não, não. Ela orou baixinho, soluçando. Por favor, não me tire meu bebê. É a única coisa que tenho. A única. O mundo começou a girar. Seria perda de sangue ou exaustão? Ela não sabia. Suas pernas ficaram como algodão. Manchas pretas apareceram diante de seus olhos. Ela caiu de joelhos na calçada, onde a chuva lavou o sangue de sua camisola, deixando rastros rosados que desapareciam no esgoto. Alguém se aproximava. Ela ouviu passos, passos pesados, masculinos. David, ele a encontrara. Fim. Mas a voz que ouviu não era a de David.
Meu Deus! Era uma voz profunda, madura, cheia de choque. O que aconteceu com a senhora? Alice levantou a cabeça. Viu a silhueta embaçada de um homem, alto, de casaco escuro, que o protegia da chuva. Ao lado dele, outras pessoas. Seguranças. Ela estava ajoelhada em frente a um prédio luxuoso. Um hotel? Sim, era o Hotel Crystal. Um lugar onde ela jamais teria parado na vida, se não fosse por aquela noite. Ajuda, ela sussurrou, mas não tinha certeza se as palavras sequer saíram de sua boca. Sua garganta estava tão apertada pelo choro e pelo grito que ela mal conseguia gemer. O homem ajoelhou-se ao lado dela, sem se importar com o fato de a calçada molhada sujar seu casaco elegante. Seu rosto estava mais próximo agora, traços fortes, olhos escuros, cheios de algo que Alice não via há anos. Preocupação, verdadeira preocupação humana. Ela está sangrando, ele disse para alguém atrás dele, a voz aguda, imperiosa. Chamem uma ambulância, imediatamente, e tragam o carro. Não podemos esperar. Mãos fortes a levantaram gentilmente. Alice quis protestar, dizer que estava suja, que iria manchá-lo, que não merecia a bondade, mas não tinha forças. Sua cabeça caiu sobre o peito de alguém. Sentiu o cheiro de tecido caro, um perfume sutil que não se parecia com nada que conhecia da casa de David. Era o cheiro de pureza, segurança. Aguente firme, disse a voz, agora baixa, quase terna. A ajuda está a caminho. Você precisa ser forte. Vai ficar tudo bem. Mas Alice não acreditava. Como poderia ficar tudo bem? Em sua vida, nunca tinha ficado bem. Ela nasceu indesejada, cresceu no sistema, encontrou um amor que se revelou uma mentira. Agora estava perdendo seu bebê, sua última faísca de esperança. A escuridão a consumiu. A última coisa que ouviu foi o uivo de sirenes. Quando acordou, a primeira coisa que sentiu foi maciez. Algo sob ela era macio, quente, cheirava a frescor, como lençóis secos ao sol. Ela ainda não abriu os olhos, com medo de que fosse um sonho, que a qualquer momento acordaria no chão frio, com o pé de David em suas costelas. Mas os sons eram diferentes. Ela não ouvia a televisão que David sempre ligava no volume máximo. Não ouvia o ronco dele, ou os palavrões altos de Paula. Ela ouvia silêncio e um som muito suave e regular, que logo reconheceu como seu pulso, seu próprio pulso, monitorado por algum equipamento médico. Lentamente, ela abriu os olhos. Estava em um quarto que parecia ter saído de uma revista de luxo. As paredes eram de uma cor creme quente, as janelas enormes, cobertas por cortinas delicadas e claras. A luz era suave, discreta, não aquelas fluorescentes fortes do hospital onde trabalhava. Era a luz de abajures, cuidadosamente posicionados para não ofuscar os olhos. A cama em que estava deitada era larga, com um colchão profundo que parecia abraçar seu corpo dolorido. A roupa de cama era sedosa ao toque, mas o mais importante era o que sentia na barriga. Alice pressionou as duas mãos contra o ventre, procurando desesperadamente. O bebê estava... Ele está seguro. Ela virou a cabeça tão rapidamente que sentiu tontura. Ao lado da cama, em uma poltrona que não notara antes, estava sentado o homem, o mesmo que a encontrara. Sob a luz da lâmpada, ela o via mais claramente agora, perto dos 40, talvez um pouco mais velho, com as têmporas grisalhas que lhe davam uma aparência distinta. Seu rosto estava cansado. Olheiras sugeriam que ele não dormira naquela noite. Ele usava a mesma camisa de antes, agora amassada, com o colarinho aberto. Seu bebê está vivo, ele disse, percebendo seu olhar questionador. Sua voz era quente, tranquilizadora. Os médicos dizem que a senhora teve muita sorte. Se tivesse chegado ao hospital 1 hora depois... Ele não terminou a frase. Não precisava.
Alice começou a chorar. Não eram as lágrimas de desespero que chorara nos últimos 3 anos. Eram lágrimas de alívio tão imenso que seu corpo inteiro tremia em soluços. O bebê estava vivo. Seu bebê estava vivo. O homem permaneceu em silêncio, deixando-a chorar. Não tentou acalmá-la ou consolá-la com palavras vazias. Apenas sentou, sua presença calma, respeitando sua dor. Após longos minutos, Alice conseguiu falar. Onde? Onde estou? Em uma clínica particular, ele respondeu. Meu nome é Maximilian Brown. Esta é a minha unidade médica. Quando a encontrei ontem à noite, não pude permitir que uma ambulância comum a levasse para um hospital público. Seu estado era crítico. A senhora precisava do melhor cuidado. Maximilian Brown. Esse nome lhe dizia algo. Onde o ouvira? O senhor sabe quem eu sou? Ela perguntou baixinho, embora soubesse a resposta. Como? Ele poderia saber? Encontrei seus documentos no bolso da sua camisa, ele disse. Alice Smith, mas não sei o que lhe aconteceu. Gostaria de saber, se a senhora permitir. O medo apertou sua garganta. E se ele não acreditasse? E se, como todos os outros, pensasse que ela estava exagerando, que estava inventando? David era tão convincente, tão charmoso para estranhos. Ele sempre dissera que ninguém acreditaria nela. Mas algo no olhar daquele homem a fazia querer falar. Talvez fosse a maneira como ele a olhava, não com suspeita, nem com julgamento, mas com preocupação. Preocupação genuína que ela não via nos olhos de ninguém desde a morte de sua avó. Meu marido, ela começou, a voz já embargada. Ele me batia, me bate, há anos. E ontem ele disse que tinham os documentos, que iriam me trancar em um hospital psiquiátrico, que ninguém acreditaria em mim. Maximilian não a interrompeu. Não perguntou, tem certeza? Ou talvez tenha sido um mal-entendido? Ele apenas ouviu e Alice falou. Ela contou tudo, sobre como conheceu David, como ele era charmoso, como rapidamente mudou, sobre a casa que ele roubara, sobre o isolamento, as câmeras no apartamento, sobre como ele a agredia em lugares onde ninguém veria, sobre Paula e seu riso zombeteiro, sobre a gravidez, que deveria ser uma bênção, mas se tornou motivo para ainda mais violência, sobre os documentos psiquiátricos falsificados, sobre tudo. Ela falou por um longo tempo. Sua voz era baixa, trêmula, cheia de vergonha, embora ela não devesse sentir vergonha. Mas esse é o mais humano dos reflexos. A vítima sempre sente que é de alguma forma sua culpa. Quando ela terminou, o silêncio pairou no quarto. Maximilian estava imóvel, sua mandíbula cerrada, e em seus olhos brilhava algo que parecia raiva, mas não dela, nunca dela. Por favor, me perdoe, ele disse finalmente, a voz rouca. Sinto muito que eu não pude protegê-la antes, que demorou tanto. Alice olhou para ele surpresa. Mas o senhor não sabia. Ninguém sabia. Isso não é desculpa, ele respondeu. Ele se levantou da poltrona, foi até a janela, virando-lhe as costas. Seus ombros estavam tensos. Eu dirijo uma fundação de ajuda a vítimas de violência doméstica. Todos os dias vejo relatórios, estatísticas, números, mas os números não têm rosto. E a senhora tem um rosto e sofrimento. E houve um momento em que ninguém a ajudou. Ele se virou para ela e seus olhos estavam cheios de uma determinação que fez Alice estremecer. Eu lhe prometo uma coisa, ele disse lentamente, claramente, como se estivesse fazendo um juramento. Aquele homem jamais a tocará novamente. Nunca, nem ele, nem sua cúmplice. Eles pagarão pelo que fizeram. E não se trata apenas de vingança, trata-se de justiça, verdadeira, merecida justiça. Alice queria acreditar nele, mas depois de tantos anos de mentiras e ilusões, era difícil confiar em qualquer pessoa.
O senhor não conhece? David, ela sussurrou. Ele é esperto, tem documentos, tem testemunhas. E eu tenho a verdade. Maximilian a interrompeu, a voz como aço. E tenho recursos, os melhores advogados do país, detetives, especialistas. E acima de tudo, eu tenho a senhora. Viva, segura, e seu depoimento será irrefutável. Ele se aproximou da cama, ajoelhou-se ao lado dela, de modo que seus olhos ficassem no mesmo nível dos dela. Alice, ele usou o nome dela pela primeira vez, e soou diferente do que, na boca de David, soou como uma bênção, não uma maldição. Eu entendo se não confia em mim, mas por favor, me dê a chance de provar que ainda existem pessoas que não a machucarão, que não querem nada em troca. Fique aqui, em um lugar seguro. Permita que meus médicos cuidem de você e de seu bebê, e eu cuidarei do resto. Sua mão, grande e quente, tocou a dela delicadamente. Não apertou, não forçou. Apenas tocou, oferecendo apoio, sem exigir nada. E Alice, aquela mulher que não conseguia confiar em ninguém por tantos anos, decidiu-se por um ato de fé pura. Ela acenou com a cabeça. Os dias seguintes foram como um sonho, do qual Alice temia acordar. A clínica onde estava não se parecia com nenhum hospital em que já estivera. Seu quarto, pois chamá-lo de enfermaria seria um insulto, era um apartamento digno de um hotel 5 estrelas. Tinha seu próprio banheiro com uma banheira enorme, onde todas as noites ela submergia seu corpo dolorido em água cheirando a lavanda. Tinha um guarda-roupa cheio de roupas de maternidade macias e confortáveis, em tons pastéis, que acariciavam sua pele em vez de feri-la. Tinha até uma pequena varanda, de onde se via um parque, onde as árvores de outono perdiam lentamente as últimas folhas. Os médicos que cuidavam dela eram gentis e profissionais. O Dr. Mason, um ginecologista mais velho com um sorriso suave, a examinava diariamente, garantindo que o bebê estava se desenvolvendo bem, apesar do trauma. Seu bebê é forte, ele lhe disse. Uma menina corajosa, porque é uma menina, ele acrescentou com um sorriso. Uma menina. Alice chorou de felicidade ao ouvir isso. Uma filha. Ela teria uma filha, mas havia outras pessoas também. A psicóloga, Dra. Thompson, não a psiquiatra corrupta subornada por David, mas uma mulher jovem e empática que se encontrava com Alice diariamente, ajudando-a a reconstruir lentamente sua autoestima. Não foi sua culpa. Ela repetia incessantemente. A violência nunca é culpa da vítima. Alice começou a acreditar nisso. Lentamente, a passos curtos, mas ela começou. Maximilian a visitava diariamente, não por muito tempo. Ele entendia que ela precisava de espaço. Ele lhe trazia livros, pois soubera que ela adorava ler. Às vezes, ele simplesmente sentava na poltrona, trabalhando em seu laptop enquanto ela descansava, e sua presença era silenciosa, não invasiva, mas tranquilizadora. Ele nunca ultrapassava limites, nunca a tocava sem permissão. Ele a tratava com um respeito que ela não tinha há anos. Certo dia, enquanto a chuva batia novamente nas janelas, Maximilian lhe trouxe chá e sentou-se ao lado da cama. Preciso lhe contar uma coisa, ele começou, a voz mais pesada que o habitual, sobre o porquê reagi da maneira que reagi quando a encontrei. Alice pousou o livro, olhando para ele com atenção. 5 anos atrás, eu era casado. Ele disse baixinho, seus olhos olhando para longe, como se visse algo que ela não podia ver. Minha esposa, Caroline, estava grávida. Estávamos esperando um filho. Eu era o homem mais feliz do mundo. Alice já sabia o que ele diria. Ela conhecia aquele tom, o tom de um homem que perdeu tudo. Certa noite, ela estava voltando do hospital. Ela era médica,
pediatra. Amava crianças. Sua voz tremeu levemente. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho. Bateu no carro dela. Ela morreu na hora. Ela e nosso filho. Sinto muito. Alice sussurrou, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Por 5 anos. Vivi como uma máquina, Maximilian continuou. Trabalhava, ganhava dinheiro, criava fundações, mas nada disso fazia sentido. Eu me sentia vazio, até a noite em que a encontrei. Ele olhou para ela e seus olhos estavam cheios de sinceridade. Quando a vi, sangrando, aterrorizada, lutando por sua vida e pela de seu bebê, foi como um sinal, uma segunda chance. Não para mim, para você. Pensei, desta vez posso ajudar. Desta vez alguém não vai morrer, porque cheguei tarde demais. O Senhor salvou minha vida, Alice disse, a voz cheia de gratidão. A minha e a da minha filha. Ainda não terminamos, ele respondeu, e a determinação de aço reapareceu em seus olhos. David e Paula ainda estão soltos, mas estou trabalhando nisso. Meus homens estão coletando provas. Tudo o que fizeram, cada mentira, cada crime. E quando estivermos prontos, atacaremos de tal forma que eles nunca mais farão mal a ninguém. Alice sentiu uma mistura de alívio e medo. E se eles o encontrarem? E se vierem para cá? Eles não encontrarão este lugar. Maximilian a assegurou. A senhora tem proteção 24 horas por dia. Ninguém que não esteja na lista entrará nesta clínica. Você está segura, Alice? Eu prometo. E ela acreditou nele. 1 semana se passou em paz. Alice começou a recuperar as forças. Seu corpo sarava. As contusões desapareceram. As costelas pararam de doer. Mas sua alma também estava sarando. A terapia ajudava. A segurança ajudava. A consciência de que carregava um bebê saudável ajudava mais ainda. Certa tarde, enquanto ela estava deitada na cama, lendo um livro que Maximilian lhe trouxera, a porta se abriu bruscamente. Não era a enfermeira, não era o médico, era um jovem de terno, membro da equipe jurídica de Maximilian. Seu rosto estava pálido, tenso. Senhora, ele disse rapidamente, precisa saber. David Smith entrou com um processo. Alega que o Sr. Brown a sequestrou. Exige a devolução imediata da esposa e a restituição dos direitos paternos sobre o bebê ainda não nascido. O mundo de Alice parou. Tudo o que ela temia estava começando a acontecer. David não desistia. Nunca desistiria. Não é tudo. O advogado continuou, sua voz ainda mais tensa. A mídia. Ele procurou os tabloides. Já há as primeiras reportagens. Ele alega ser a pobre vítima, que a senhora o enganou, que o abandonou por um milionário. Alice sentiu o quarto começar a girar. Não. Esse era o plano dele desde o início. Destruir sua credibilidade. Apresentá-la como uma mentirosa, uma trapaceira, uma mulher má. Onde está Maximilian? Ela perguntou, a voz mal audível. A caminho. Estará aqui em 5 minutos. O advogado a assegurou. Por favor, não se preocupe. Temos um plano. Temos provas. Mas, por favor, prepare-se. Será difícil. A mídia pode ser implacável. Quando o advogado saiu, Alice ficou sozinha. Ela olhou pela janela para as árvores de outono, seus galhos nus e tristes contra o céu cinzento. Pensou que havia escapado, que estava segura. Mas David ainda a assombrava. Ainda tinha poder sobre sua vida. E o pior era que ela não temia apenas por si mesma. Ela temia por Maximilian. Aquele homem bom e nobre que a ajudara agora teria sua reputação destruída. A mídia amava escândalos. Milionário rouba esposa de homem pobre. Essa era a manchete que venderia milhares de cópias. A porta se abriu novamente. Desta vez, era Maximilian. Seu rosto estava duro, resoluto. Você ouviu? Ele disse. Não era uma pergunta. Alice assentiu. Escute-me.
Maximilian se aproximou, sentando-se na beira da cama. O que está acontecendo agora é uma tática clássica de agressores. Eles tentam desviar a atenção, fazer a vítima parecer culpada. Mas nós não vamos ceder, entende? Mas a mídia, sua reputação... Não me importo com minha reputação, ele a interrompeu com firmeza. Eu me importo com a verdade e me importo com sua segurança. David pensa que pode nos intimidar. Pensa que, se gritar alto o suficiente, nós acreditaremos nele. Mas ele cometeu um erro. Que erro? Algo que poderia ser chamado de satisfação fria apareceu nos olhos de Maximilian. Ele saiu das sombras. Por anos, ele agiu secretamente, agredindo-a a portas fechadas, onde ninguém via. Mas agora, ao decidir por uma campanha midiática, ele se expôs à luz. E na luz, toda mentira se torna visível. Ele se levantou, caminhando até a janela. Meus homens trabalharam incansavelmente na última semana. Encontraram coisas que David pensava estarem bem, escondidas. Transações financeiras, gravações de câmeras de segurança de fora do hotel na noite em que a encontrei, depoimentos de testemunhas. Sua vizinha, a senhora Daisy, estava tão aterrorizada que permaneceu em silêncio por anos. Agora, ela está falando. Documentos sobre a venda da casa. Temos a prova de falsificação de assinatura. Tudo. Ele se virou para ela, o rosto cheio de determinação. Então agora vem a parte mais difícil. Teremos que lutar, publicamente, no tribunal, na mídia. Será doloroso, mas eu lhe prometo, você não estará sozinha. Estarei ao seu lado, meus advogados estarão ao seu lado. E no final, quando a verdade vier à tona, David terá o que merece. Alice olhou para aquele homem. Aquele estranho que se tornou seu protetor, e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança verdadeira e palpável. Eu confio em você, ela disse baixinho. Maximilian sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que ela viu em seu rosto. Eu não vou decepcioná-la, Alice. Eu juro. No dia seguinte, a tempestade midiática atingiu o pico. Tabloides gritavam nas primeiras páginas: milionário rouba esposa grávida, marido luta por seus direitos. Fotos de David, cuidadosamente retocadas onde ele parecia cansado, arrasado, estavam por toda parte. Ele deu entrevistas, chorando ao contar como perdeu sua amada esposa, como tentou ajudá-la em sua doença mental, como o predador rico explorou sua fraqueza. Paula também apareceu na mídia, apresentando-se como uma amiga da família que tentou salvar o casamento. Suas lágrimas falsas eram convincentes, mas Maximilian não estava ocioso. Na mesma noite, ele organizou uma conferência de imprensa. Alice estava nos bastidores da sala de conferências, na sede da empresa de Maximilian, tremendo. Sua psicóloga, a doutora Thompson, segurava sua mão. Você não precisa fazer isso, a psicóloga sussurrou. Podemos lutar sem sua aparição pública. Mas Alice balançou a cabeça. Eu preciso. Se eu me esconder agora, todos vão acreditar que David está certo, que sou fraca, louca. Eu preciso mostrar a eles a verdade. No palco, Maximilian estava no microfone, cercado por seus advogados. A sala estava cheia de jornalistas, câmeras, flashes. Obrigado por virem. Maximilian começou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Vi as reportagens recentes, vi as mentiras espalhadas pelo Sr. David Smith. E hoje eu apresentarei os fatos. Um projetor foi ligado. Na tela apareceu uma gravação. A noite fatídica. A câmera de segurança do hotel mostrava a calçada em frente à entrada. Eram 23h47. E de repente, no quadro, Alice apareceu. Os jornalistas ficaram em silêncio. Alice na gravação era um pesadelo. Descalça, em uma camisola ensanguentada que grudava em seu corpo. Ela tropeçava, caía de joelhos, tentava se levantar.
Seu rosto, mesmo na gravação granulada, estava distorcido pela dor e pelo terror. Ela não parecia alguém que abandonava o marido por um milionário. Parecia alguém que fugia da morte. Esta é Alice Smith, na noite de 23 de novembro, Maximilian disse. 20 minutos antes, ela fugiu do apartamento onde seu marido, David Smith, e sua amante, Paula Davis, a brutalizavam. Chutes na barriga, uma mulher grávida de 6 meses. O silêncio na sala era absoluto. Alice concordou em falar hoje. Maximilian continuou. E peço a vocês, a mídia, a sociedade, que ouçam sua história com o coração aberto. Porque o que vocês ouvirão não é fácil, mas é a verdade. Ele acenou para os bastidores. A doutora Thompson conduziu Alice gentilmente até o palco. As luzes dos refletores eram ofuscantes. Alice piscou tentando ajustar a visão. Ela viu um mar de rostos. Alguns curiosos, alguns céticos, alguns solidários. Ela se aproximou do microfone. Suas mãos tremiam. Então ela as agarrou atrás das costas para que ninguém visse. Meu nome é Alice Smith. Ela começou, sua voz baixa, mas o microfone a transmitiu para todos os cantos da sala. E por 3 anos fui vítima de violência doméstica. E ela contou tudo. Sobre como conheceu David, sobre as flores e a poesia que se transformaram em punhos e insultos, sobre o isolamento, sobre a casa e o roubo, sobre a gravidez, que deveria ser uma bênção, mas se tornou a causa de um pesadelo ainda maior. Ela não escondeu nada. Mostrou fotos das contusões que os médicos tiraram após sua chegada à clínica. Mostrou os documentos de falsificação de assinatura. Apresentou o depoimento da senhora Daisy, a vizinha que ouviu os gritos por anos. Quando terminou, houve silêncio na sala. Alguns jornalistas choravam. E então, um deles levantou a mão. Senhora Smith, disse a mulher de meia idade, por que a senhora não saiu antes? Por que ficou com ele por 3 anos? Essa era a pergunta que Alice temia. A pergunta que aqueles que não entendem sempre fazem. Porque eu estava com medo, ela respondeu honestamente. Eu temia que não acreditassem em mim. Eu temia não ter para onde ir. Eu temia que ele me matasse se eu tentasse. E o pior é, sua voz falhou, que eu acreditava que o amava, que ele poderia mudar, que para nosso bebê ele seria melhor. Ela olhou diretamente para as câmeras. Mas a violência nunca muda, nunca melhora, só piora. E se não fosse pelo Sr. Brown, eu e meu bebê estaríamos mortos hoje. A conferência de imprensa mudou tudo. No dia seguinte, a mídia escrevia de forma diferente. Vítima de violência fala, eu estava no inferno. Milionário salva a vida de mulher e seu bebê. A verdade sobre David Smith, a opinião pública se virou. As pessoas viram a gravação, viram suas lágrimas, viram as provas. David tentou se defender, dando mais entrevistas, mas suas mentiras começaram a desmoronar sob o peso dos fatos. Paula parou de se manifestar. Seu advogado recomendou silêncio. Alice voltou para a clínica emocionalmente exausta, mas se sentindo mais leve. Pela primeira vez na vida, ela disse a verdade em voz alta. E as pessoas acreditaram nela. Maximilian a esperava em seu quarto. Quando ela entrou, ele se levantou da poltrona. Você foi incrível, ele disse baixinho, corajosa. Eu me senti aterrorizada, Alice admitiu, sentando-se pesadamente na cama. Coragem não significa ausência de medo, ele respondeu, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Significa agir apesar do medo. E você fez isso. Eles se olharam por um longo momento. Nos olhos de Maximilian, Alice viu algo novo. Respeito, admiração. E agora? Ela perguntou. Agora, Maximilian suspirou. Nós nos preparamos para o julgamento. David não vai desistir facilmente, mas temos as provas, temos a verdade e vamos ganhar. O telefone dele tocou.
Ele atendeu, ouviu por um momento e seu rosto mudou, endureceu. Quando? Ele perguntou bruscamente. Eu entendo. Aumentem a segurança imediatamente. Ele encerrou a chamada e olhou para Alice. Ela viu preocupação em seus olhos. O que aconteceu? Ela perguntou, sentindo o medo retornar. David, Maximilian disse lentamente. Acabou de entrar com um pedido de urgência no tribunal para uma ordem de retorno ao lar conjugal. Ele alega que a esposa está sendo mantida contra a vontade, que está sendo submetida à lavagem cerebral. O advogado dele exige que o tribunal me ordene a devolvê-la imediatamente. Ele parou vendo o terror no rosto de Alice. Mas eu não vou permitir isso, ele disse firmemente. Nenhum tribunal neste país emitirá tal ordem quando apresentarmos as provas. Mas ele hesitou. A audiência foi marcada para depois de amanhã. É muito rápido. Rápido demais. O que isso significa? Significa que alguém está ajudando David. Maximilian respondeu, a voz cheia de raiva. Alguém no sistema judicial. Alguém que quer que isso termine rapidamente, antes que a verdade se espalhe. Alice sentiu o mundo começar a desmoronar novamente. Justo quando pensava que estava segura, que a verdade triunfaria, o sistema a falhava. Eu não vou ser levada, ela disse baixinho, mas com firmeza. Prefiro morrer a voltar para ele. Maximilian segurou suas mãos nas dele. Você não vai morrer e não vai voltar, eu lhe prometo. Meus advogados já estão trabalhando nisso. Amanhã apresentaremos nosso próprio processo. Divórcio, ordem de restrição, restituição de bens. Atacaremos tão forte que David não saberá o que o atingiu. Ele a olhou profundamente nos olhos. Você confia em mim? Alice assentiu. Eu confio. Mais tarde da noite, quando estava sozinha na escuridão de seu quarto, o medo voltou. E se o tribunal ficasse do lado de David, e se as mentiras dele fossem mais convincentes que a verdade dela, e se... Ela pressionou as mãos contra a barriga, sentindo o chute suave de sua filha. Eu não vou permitir que ele te machuque, ela sussurrou para o bebê. Eu prometo, eu luto por você. E naquela escuridão, naquele silêncio, Alice tomou uma decisão. Não importa o que o amanhã trouxesse, ela não desistiria. Ela lutaria por si mesma, por seu bebê, por todas as mulheres que ainda viviam no inferno do qual ela havia conseguido escapar. Mas lá fora, na escuridão da cidade, David Smith também estava acordado. Ele estava sentado em um hotel barato, onde se hospedara depois que o dinheiro acabou, e planejava. Planejava como recuperar o controle, como destruir aquele milionário arrogante, como levar Alice e aquele bebê amaldiçoado, porque em sua mente doentia, Alice ainda lhe pertencia, e ninguém a tiraria dele. Amanhã, no tribunal, tudo seria decidido. O amanhecer veio muito rápido. Alice não dormiu naquela noite. Como poderia? Ela estava deitada nos lençóis de luxo, olhando para o teto, sentindo sua filha chutar suavemente em sua barriga, como se dissesse, mamãe, eu estou aqui, estamos juntas. Essa era a única coisa que a impedia do pânico total. Às 6 da manhã, a porta de seu quarto se abriu silenciosamente. Era Maximilian. Ele parecia igualmente sem dormir. Seus olhos estavam com olheiras, a camisa amassada, como se tivesse passado a noite no escritório. Provavelmente tinha. Bom dia, ele disse baixinho, carregando uma bandeja com chá e um café da manhã leve. Pensei que talvez estivesse com fome. Alice sentou-se na cama, apertando o edredom. Não consigo comer. Meu estômago está apertado. Você precisa, ele respondeu gentilmente, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Pelo bebê. Hoje será um dia longo. Você precisa de força. Ele estava certo. Sempre estava. Alice pegou uma torrada, embora cada mordida parecesse pesada, como uma pedra. Maximilian sentou-se na cadeira ao lado da cama.
o rosto sério. Eu preciso lhe dizer o que vai acontecer hoje, para que esteja preparada. Alice assentiu, deixando a torrada de lado. Suas mãos tremiam. A audiência será presidida pelo juiz Andrew Thompson, um juiz experiente, um homem de princípios. Meus advogados checaram seu histórico. Ele é justo. Maximilian começou. David solicitou uma ordem de restituição imediata dos direitos conjugais, o que na prática significaria forçá-la a voltar. Mas nós apresentamos uma contestação. Divórcio com culpa do marido, ordem de restrição, indenização por violência e roubo de propriedade. E se o juiz acreditar nele? A voz de Alice era mal audível. Ele não vai acreditar. Maximilian disse com tanta certeza que Alice quase acreditou. Temos provas inegáveis. A gravação de monitoramento, a documentação médica da noite em que a encontrei, fotos das lesões, descrição de 2 costelas quebradas, sangramento interno, o grafolog que confirmará a falsificação de sua assinatura nos documentos de venda da casa. E, acima de tudo, temos a senhora Daisy. A vizinha? Sua vizinha, ele assentiu. Uma mulher de 78 anos que ouviu tudo por 3 anos. Gritos, súplicas, batidas. Ela tinha medo de falar porque David a ameaçou. Mas agora que sabe que você está segura, ela decidiu testemunhar. O depoimento dela será crucial. Alice sentiu uma onda de gratidão por aquela mulher mais velha, que mal conhecia. Eu quero agradecê-la. Você terá a oportunidade, Maximilian respondeu. Ela estará no tribunal hoje, mas Alice... Sua voz ficou mais séria. Eu preciso avisá-la. O advogado de David será implacável. Ele tentará apresentá-la como instável, mentirosa, interesseira. Fará perguntas difíceis. Perguntará por que você não saiu antes, por que não foi à polícia. Ele tentará fazer você se sentir culpada. Eu já me sinto culpada, Alice sussurrou. Maximilian inclinou-se para a frente, segurando a mão dela. Ouça-me com atenção. Nada do que aconteceu é sua culpa. Nada. A violência é uma escolha do agressor, nunca da vítima. Quando você testemunhar, olhe para mim. Olhe para seus advogados. Não olhe para David. Não lhe dê poder sobre você. Diga a verdade simples e pura. É tudo o que precisamos. O aperto dele era forte, quente, cheio de força. Alice fechou os olhos e assentiu. Eu consigo fazer isso, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu preciso fazer isso. O prédio do tribunal parecia uma fortaleza. Paredes altas de pedra, portas pesadas de carvalho, estátuas da justiça vendada. Alice estava em frente à entrada, cercada pelos homens de Maximilian. 2 seguranças, 3 advogados, o próprio Maximilian. Apesar disso, ela se sentia nua, indefesa. A mídia já estava lá. Câmeras, jornalistas, repórteres com microfones. Assim que ela saiu do carro, os flashes começaram a piscar como uma tempestade. Senhora Alice, é verdade que abandonou o marido? Por dinheiro. Senhora Smith, por que não foi à polícia se realmente foi agredida? É verdade que sofre de doença mental? Vozes a atacavam de todos os lados. Alice se encolheu, apertando a bolsa contra o peito. Maximilian imediatamente a abraçou. Não de forma romântica, mas protetora, como um irmão protegendo uma irmã. Por favor, afastem-se. A voz dele era cortante, autoritária. A senhora Smith não dará entrevistas antes da audiência. Respeitem seu espaço. Os seguranças abriram caminho pela multidão. Alice se manteve perto de Maximilian, sentindo o cheiro de sua colônia. Algo fresco, limpo, tão diferente do cheiro de álcool fétido de David. Eles entraram. O corredor do tribunal era frio. Ecos reverberavam nas paredes de mármore. Outras pessoas esperavam por suas audiências. Divórcios, casos criminais, disputas civis, vidas desmoronando na luz fria da lei. E então Alice o viu.
David estava em frente a uma janela no final do corredor. Ele usava um terno, não novo, um pouco grande. Demais, como se tivesse emagrecido. Mas seus cabelos estavam penteados, o rosto barbeado. Ele parecia normal, como uma pessoa comum, talvez um pouco cansada, talvez um pouco triste. Não parecia um monstro. Isso era o mais aterrorizante. Que monstros não parecem monstros? Seus olhos se encontraram. E naquele momento, a máscara de David caiu. Apenas por um segundo, mas ali se viu. Aquele brilho frio e furioso, aquela promessa de vingança. Depois, o sorriso voltou. O sorriso triste e ansiante. De um homem que sente falta da esposa. Alice desviou o olhar sentindo náuseas. Não olhe para ele, Maximilian sussurrou. Ele não tem mais poder sobre você. Mas isso era verdade? A sala de audiências número 3 era menor do que ela esperava. Os bancos do público estavam cheios. Jornalistas, ativistas, pessoas comuns que leram sobre o caso. Alice viu a senhora Daisy sentada na primeira fila, suas mãos envelhecidas apertadas em sua bolsa. A mulher mais velha lhe enviou um sorriso gentil e solidário. À direita, David estava sentado com seu advogado, um jovem agressivo em um terno elegante demais. Ao lado dele, Paula, vestida de forma conservadora, cabelos presos, maquiagem minimalista. Ela tentava parecer uma amiga decente e preocupada. Alice sentou-se à esquerda, entre Maximilian e sua advogada principal, a senhora Elizabeth Gray, uma mulher de 50 e poucos anos, com a reputação de ser a dama de ferro dos tribunais. Todos de pé, o secretário chamou. Todos se levantaram. O juiz Andrew Thompson entrou, um homem alto e grisalho, de toga, seu rosto severo, mas não cruel. Ele sentou-se atrás da alta mesa, ajustou os óculos e abriu os autos. Processo número 2473-2024. Pedido de David Smith para restituição do lar conjugal e contestação de Alice Smith para divórcio com culpa. A voz do juiz preencheu a sala. As partes estão prontas? Sim, meritíssimo. Ambos os advogados responderam simultaneamente. O juiz assentiu. Iniciamos. Advogado da parte requerente, senhor. Adams, por favor, apresente seus argumentos. O advogado de David levantou-se, ajeitando-se. Ele tinha uma autoconfiança no rosto que fez Alice estremecer. Meritíssimo, ele começou, sua voz suave, convincente. Meu cliente, Sr. David Smith, é um marido angustiado cuja esposa foi levada sob o pretexto de resgate. Mas a verdade é mais complicada. A senhora Alice Smith sofre de transtorno de personalidade borderline, confirmado por um psiquiatra certificado. Ela tem um histórico de comportamento autodestrutivo, tendências a mentiras patológicas e instabilidade emocional. Alice apertou os punhos. Cada palavra era como um golpe. No meio de uma crise emocional, o advogado continuou. Ela deixou meu cliente no meio da noite, em tal estado de confusão que fugiu apenas de lingerie. Meu cliente tentou procurá-la imediatamente, mas antes que pudesse, ela foi interceptada pelo Sr. Maximilian Brown, um milionário com interesse financeiro na desestabilização deste casamento. Objeção. Sra. Gray interveio. Insinuações sem fundamento. Sustentada, o juiz assentiu. Sr. Adams, vamos nos ater aos fatos. O advogado sorriu levemente. Claro, meritíssimo. Os fatos são: a Sra. Smith está sendo mantida na clínica particular do Sr. Brown, isolada do marido, submetida à terapia psicológica intensiva que, a meu ver, pode equivaler à lavagem cerebral. Meu cliente exige a restituição de seus direitos conjugais e o direito de guarda sobre o bebê ainda não nascido, que é seu descendente. Ele se sentou, parecendo satisfeito. O juiz se dirigiu à Sra. Gray. Parte requerida? A Sra. Gray se levantou lentamente, reunindo suas anotações. Quando ela falou,
Sua voz era afiada como uma navalha. Meritíssimo, o que acabamos de ouvir é a tática clássica do agressor doméstico, inversão de papéis. Apresentar a vítima como a agressora, apresentar o salvador como o manipulador. Mas os fatos verdadeiros e verificáveis, dizem o contrário. Ela se aproximou do projetor, ligando-o. Na tela branca apareceu uma imagem, a gravação da câmera do hotel. Esta é a senhora Alice Smith na noite de 23 de novembro, às 23h47, a senhora Gray disse. Por favor, observem com atenção. A sala silenciou. Todos olharam. Na tela, Alice era um espectro. Descalça, a camisola ensanguentada colada ao corpo, cabelos molhados pela chuva, o rosto distorcido pela dor. Ela tropeçava, caía de joelhos, a mão apertava a barriga. Tentava se levantar, caía novamente. Seus lábios se moviam. Parecia que ela estava implorando, embora não houvesse som. Alguns na sala prenderam a respiração. Uma mulher no público enxugou as lágrimas. Esta é a aparência de uma pessoa que, em uma crise emocional, decidiu deixar o marido? A senhora Gray olhou para o juiz. Esta é a aparência de alguém que age por má fé? O advogado de David pulou. Meritíssimo! Isso apenas mostra que minha cliente precisava de ajuda psiquiátrica, não? Silêncio! O juiz levantou a mão. Senhora Gray, por favor, continue. A senhora Gray mudou o slide. Agora na tela estavam fotos médicas. O corpo de Alice coberto de hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Costelas quebradas visíveis no raio-x, um hematoma interno. Estas são fotos tiradas na mesma noite na clínica particular do Sr. Brown, a advogada disse. 2 costelas quebradas, um hematoma extenso na barriga, sangramento interno com risco de vida para o feto, lesões na cabeça e, meritíssimo, ela fez uma pausa. Dramática. Essas contusões não eram novas. Algumas tinham semanas, algumas meses. Isso foi um padrão de violência prolongada e sistemática. David pulou de sua cadeira. É mentira. Ela tropeçava. Ela era desajeitada, sempre tropeçando. Silêncio na sala. O juiz bateu o martelo. Sr. Smith, por favor, sente-se. O senhor terá sua vez. David se sentou, mas seu rosto estava vermelho de raiva. Alice viu suas mãos se fecharem em punhos. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele. Tinha momentos antes de agredi-la. Maximilian tocou suavemente seu ombro, lembrando-a. Eu estou aqui. Você está segura. A senhora Gray continuou, construindo o caso metodicamente. Ela apresentou os documentos de venda da casa, os originais e aqueles com a assinatura de Alice. Meritíssimo, solicitei à grafóloga, a professora Mary Wilson, da Universidade de Oxford, que analisasse estas assinaturas, a advogada disse. Professora? No fundo da sala, uma mulher miúda de óculos se levantou, carregando uma pasta. Ela se dirigiu ao púlpito das testemunhas e prestou o juramento. Professora, a senhora Gray começou. A senhora teve a oportunidade de examinar os documentos de venda da casa, supostamente assinados pela senhora Alice Smith? Sim. A voz da professora era baixa, mas firme. Realizei uma análise grafológica detalhada de ambas as assinaturas, a autêntica do documento de identidade da senhora Smith e a que consta nos documentos de venda. E quais são suas conclusões? A assinatura nos documentos de venda é falsa. A professora respondeu sem hesitar. As características da escrita manual da senhora Smith, inclinação, pressão, forma de conectar as letras, são completamente diferentes. Além disso, a assinatura nos documentos de venda exibe hesitações e correções, que sugerem que a pessoa que a executou estava copiando um modelo, não escrevendo naturalmente. O advogado de David se levantou. Objeção é apenas a opinião de um especialista, que é apoiada por...
20 anos de experiência e centenas de casos judiciais. A senhora Gray rebateu. A professora atuou como perita em casos para a Suprema Corte. O juiz assentiu. Objeção rejeitada. O depoimento é aceito. Alice sentiu a tensão em seu peito se aliviar ligeiramente. Primeiro ponto para eles. Mas o advogado de David não desistiu. Quando chegou sua vez de interrogar a professora, ele atacou. Professora, é possível que a senhora Smith tenha simplesmente mudado sua forma de escrever? As pessoas fazem isso às vezes, certo? Certas mudanças são possíveis, a professora admitiu. Mas diferenças tão fundamentais quanto neste caso são virtualmente impossíveis. Não é uma evolução da escrita. São duas assinaturas totalmente diferentes. Mas a senhora não pode ter certeza absoluta? Na ciência, raramente algo é 100% certo, a professora respondeu calmamente. Mas neste caso, tenho 98% de certeza. É uma falsificação. O advogado não tinha mais perguntas. A próxima etapa foi um avanço. A senhora Gray chamou a senhora Daisy. A mulher mais velha se aproximou do púlpito das testemunhas lentamente, apoiada em uma bengala. Suas mãos tremeram ao prestar juramento. Sentada, ela parecia ainda menor, mais frágil. Senhora Daisy, a senhora Gray começou suavemente. Há quanto tempo a senhora era vizinha dos Smiths? 3 anos, a mulher mais velha respondeu, sua voz fina, mas clara. Desde que se casaram, eu moro ao lado. E o que a senhora observou durante esses 3 anos? A senhora Daisy suspirou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Gritos. Eu ouvia gritos quase todas as noites. Súplicas. Por favor, pare. Me desculpe. Não me bata. A voz daquela pobre garota. A senhora ouviu mais alguma coisa? Batidas, estalos. Às vezes choro. Às vezes, um silêncio que era pior que os gritos. A senhora Daisy enxugou as lágrimas com um lenço. Uma vez, talvez há 6 meses, encontrei Alice na escada. Ela tinha o olho esquerdo todo roxo. Ela disse que havia batido na porta do armário. Mas eu sabia. Por que a senhora não foi à polícia? A mulher mais velha abaixou a cabeça envergonhada. Eu estava com medo. O Sr. Smith, ele veio até mim uma vez. Disse que se eu falasse sobre assuntos particulares com vizinhos ou com a polícia, ele me machucaria. Eu sou uma mulher velha, moro sozinha, eu tive medo. Eu entendo, a senhora Gray disse calorosamente, sem julgamento. Obrigada por sua coragem em testemunhar agora. O advogado de David se levantou para o interrogatório e seu tom era de ataque. Senhora Daisy, a senhora usa aparelho auditivo? Sim, a mulher mais velha admitiu. Então sua audição não é perfeita. É possível que a senhora tenha ouvido mal? Que o que a senhora pensava serem gritos fosse, por exemplo, a televisão? A senhora Daisy olhou para ele com uma dignidade que persistia apesar dos anos. Jovem, eu tenho 78 anos, mas não sou burra. Eu sei a diferença entre a televisão e uma mulher. Implorando por sua vida. Um murmúrio de aprovação se espalhou pela sala. O juiz bateu o martelo, restabelecendo o silêncio. E sobre seu relato do olho? A senhora viu meu cliente bater nela? Ou a senhora Smith realmente poderia ter batido na porta? A garota parecia aterrorizada. A senhora Daisy respondeu. Ela tremia, mal conseguia olhar para mim. Não é assim que se parece alguém que tropeçou acidentalmente. O advogado não tinha mais perguntas. Quando a senhora Daisy saiu do púlpito, Alice encontrou seu olhar. A mulher mais velha sorriu tristemente, como se dissesse, aguente firme, criança. O juiz anunciou um recesso. Alice saiu para o corredor, cercada por seus advogados. Suas pernas estavam como algodão, o coração batia como um martelo. Maximilian lhe trouxe água. Você está indo bem, ele disse. Está vendo? A verdade está vindo à tona. Mas Alice não se sentia confiante.
Ainda não terminamos. E eu terei que testemunhar, certo? Após o recesso, a senhora Gray confirmou. Mas você estará pronta. Lembre-se, a verdade, apenas a verdade. E não olhe para ele. Quando voltaram para a sala, Alice viu Paula conversando nervosamente com David. Algo estava errado. Suas linguagens corporais estavam tensas, cheias de medo. A audiência foi retomada. O juiz olhou para a lista de testemunhas. A parte requerente chama a testemunha, a senhora Paula Davis. Paula se levantou, ajeitando a saia. Ela caminhou até o púlpito das testemunhas, seus saltos altos estalando no chão de mármore. Ela prestou juramento, mas sua voz tremia. O advogado de David começou suavemente. Senhora Davis, há quanto tempo a senhora conhece os Smiths? Cerca de 1 ano, Paula respondeu. Sou amiga da família. Amiga, o advogado repetiu. E o que a senhora observou neste casamento? Alice era instável, Paula disse, mas parecendo pouco convincente. Ela tinha oscilações de humor. Às vezes era agressiva com David. Uma vez, eu a vi atirar um prato nele. E o Sr. Smith? Como? Ele se comportava? Ele era paciente, tentava ajudá-la, amava-a apesar de tudo. A Sra. Gray se levantou para o interrogatório, e agora seus olhos eram como lasers. Sra. Davis, a senhora disse que é amiga da família. Isso é totalmente sincero? Paula piscou. Não entendo a pergunta. Não é verdade que a senhora tem algo mais do que amizade com o Sr. Smith? A Sra. Gray lançou a pergunta como uma faca. Não é verdade que a senhora tem um caso com o Sr. Smith há 6 meses? A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo. Paula empalideceu. Não é assim. Temos depoimentos de funcionários do Hotel Europa, onde os senhores alugavam um quarto regularmente sob nomes falsos. A Sra. Gray se aproximou. Temos gravações de câmeras de vigilância. Temos provas de transferências que o Sr. Smith fazia para sua conta. Dinheiro que vinha da venda da casa pertencente à Sra. Alice. Paula olhou em volta desesperadamente procurando ajuda. Seu advogado tentou intervir, mas o juiz o silenciou. Não é verdade, a Sra. Gray continuou implacavelmente. Que a senhora e o Sr. Smith planejavam se livrar da Sra. Alice para tomar sua propriedade? Que falsificaram documentos psiquiátricos para trancá-la em uma instituição? Não, eu não... Paula começou a chorar. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de alguém que foi pego. Meritíssimo. A Sra. Gray se dirigiu ao juiz. Tenho aqui e-mails entre a Sra. Davis e o Sr. Smith, encontrados por nossos detetives na nuvem. Peço permissão para apresentá-los. O juiz assentiu. Os e-mails apareceram na tela. Cada um era um prego no caixão. De paula.davis.email.com para dsmith.email.com. Data 15 de outubro de 2024. Assunto: o plano David. Falei com o médico. Por 50k, ele assinará os documentos. Mas você precisa fazer isso rapidamente, antes que alguém comece a fazer perguntas. Assim que a trancarmos, a casa será nossa. De dsmith.email.com para paula.davis.email.com. Data 20 de outubro de 2024. Assunto: o plano resolvido. O médico concordou. Agora só preciso convencer Alice a ir voluntariamente. Ou farei de outro jeito. De qualquer forma, até o final do mês, tudo estará acabado. O silêncio na sala era absoluto. Nem mesmo os jornalistas estavam mais anotando. Todos olhavam para Paula e David. Paula desmoronou. Eu não queria! Foi ideia dele! Ele me forçou! Cale a boca! David gritou, pulando. Sua cadela estúpida! Cale a boca! Ordem! O juiz bateu o martelo repetidamente. Sr. Smith, mais um surto, e o senhor será removido da sala. Mas Paula já havia começado a falar e não conseguia parar. As palavras jorraram dela como de uma represa rompida.
Ele disse que ficaríamos juntos, que assim que nos livrássemos dela, pegaríamos o dinheiro e começaríamos uma vida nova. Ele disse que ela era louca, que ninguém acreditaria nela. Eu só queria uma vida melhor, entende? Eu não tinha nada, e ele me prometeu tudo. A senhora participou da violência contra a senhora Alice? A senhora Gray perguntou. Paula assentiu, soluçando. Eu estava lá naquela noite, quando ele a chutou. Eu estava gravando. Era para ser prova de que ela era agressiva. Mas agora eu vejo que foi cruel. Ela estava apenas tentando se proteger e seu bebê... A senhora tem essa gravação? Sim, no meu telefone. Por favor, entregue-a ao tribunal. Paula, com as mãos trêmulas, pegou o telefone, entregando-o ao secretário do tribunal. David estava pálido como a parede. Seu advogado sussurrava algo febrilmente para ele, mas David o afastou. A gravação foi reproduzida, não para toda a sala. O juiz decidiu que era muito drástica, mas para o púlpito e os advogados. Alice não precisava assistir. Ela se lembrava daquela noite muito bem, mas ela viu os rostos daqueles que assistiam. Viu a senhora Gray cerrar a mandíbula, viu o juiz empalidecer, viu um dos jornalistas sair da sala para vomitar. Quando a gravação terminou, o juiz fechou os olhos por um longo momento. Isso é o suficiente por hoje, ele disse, sua voz cansada, pesada. Suspenso a audiência até amanhã, 10 horas. Aviso a ambas as partes. Nada de contato com as testemunhas. Senhora Davis, a senhora é agora suspeita de cumplicidade em um crime. Por favor, permaneça à disposição do tribunal. Ele bateu o martelo. Todos se levantaram. Quando Alice saiu, sentiu-se como se tivesse corrido uma maratona. Maximilian a apoiou pelo braço. Nós conseguimos, ele sussurrou. A verdade veio à tona, mas Alice viu David na multidão. Ele estava parado, olhando para ela, e em seus olhos não havia mais fingimento. Havia apenas ódio puro e nu. Ainda não acabou, Alice sussurrou. Ele vai fazer algo, eu o conheço. A segurança estará com você o tempo todo. Maximilian a interrompeu. Eu não vou permitir que ele se aproxime de você. Mas quando voltaram para o carro, Alice sentiu uma apreensão nos ossos. David nunca perdia facilmente. E um homem que perdeu tudo é o mais perigoso. A noite foi longa e cheia de sombras. Alice voltou para a clínica, mas não conseguia dormir. Estava deitada na cama, apertando as mãos contra a barriga, sentindo os chutes de sua filha. Me desculpe, ela sussurrou para o bebê. Me desculpe por te trazer a este mundo cheio de dor, mas eu prometo que vai ficar melhor. Às 3 da manhã, ela ouviu o alarme, gritos, barulho de passos no corredor. Maximilian correu para o quarto dela, seguido pelos seguranças. O que está acontecendo? Alice pulou da cama aterrorizada. David, Maximilian disse, seu rosto duro. Ele tentou entrar na clínica. Ele estava com uma faca. O mundo de Alice parou. A segurança o deteve. Maximilian acrescentou rapidamente. A polícia o levou. Mas Alice, isso muda tudo. Tentativa de assalto com arma. Este é agora um caso criminal, não apenas civil. Alice sentou-se pesadamente na cama, tremendo. Ele queria me matar. Nós não o deixamos. Maximilian se ajoelhou ao lado dela. E agora, com certeza, não o deixaremos. Mas o medo não abandonou Alice. Porque ela sabia que David, mesmo atrás das grades, ainda vivia em sua cabeça, em seus pesadelos, em seu pavor. No dia seguinte, a sala do tribunal estava ainda mais tensa. A notícia do incidente noturno havia se espalhado. A mídia estava em frenesi. O juiz entrou com severidade no rosto. Informo que o Sr. David Smith foi preso durante a noite sob a acusação de tentativa de agressão com arma perigosa. Ele será
trazido aqui da prisão para a conclusão da audiência civil, após o que será entregue ao Ministério Público. David entrou algemado, conduzido por 2 guardas. Ele parecia diferente, sujo, barbudo, em trajes de prisão. A máscara havia caído completamente. Ele era agora quem sempre fora, um monstro. O juiz olhou para ele com desprezo frio. Sr. Smith, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? David permaneceu em silêncio. Seu advogado parecia um homem que sabia que havia perdido. Neste caso, passaremos ao veredito. O juiz abriu os documentos. No caso da ação de restituição de direitos conjugais, rejeito integralmente. No caso da contestação de divórcio com culpa, concedo. O casamento de Alice e David Smith está dissolvido por culpa exclusiva do marido. Alice sentiu seu coração explodir de alívio. Além disso, o juiz continuou. Ordeno ao Sr. Smith a obrigação de restituir 3 milhões de libras mais juros pela venda ilegal da casa. Emite-se uma ordem de restrição vitalícia contra a senhora Alice Smith e seu bebê. Todos os documentos relacionados à suposta doença mental da senhora Smith são anulados como falsificações. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. A sala explodiu. Os jornalistas correram para a saída para transmitir a notícia. Os ativistas aplaudiram. A senhora Daisy chorou de alegria. Alice se virou para Maximilian. E pela primeira vez em semanas, meses, anos, ela sorriu verdadeiramente. Nós ganhamos, ela sussurrou. Você ganhou, Maximilian corrigiu. Você ganhou sua coragem, sua verdade. David estava sendo conduzido para fora, mas no último momento ele se virou gritando: não acabou, eu voltarei, eu vou te encontrar. Mas sua voz se afastou e a porta se fechou, e Alice soube que desta vez ela estava realmente livre. Uma semana depois, Alice estava em frente ao prédio que um dia fora sua casa. O tribunal ordenara sua restituição. O prédio era antigo, precisava de reforma, mas era lindo. Sua avó o amava. Agora, Alice também o amaria. Maximilian estava ao lado dela. O que você quer fazer com ele? Alice olhou para a casa e depois tocou sua barriga. Sua filha chutou, como se dissesse: eu estou aqui, mamãe. Quero transformá-lo em um abrigo, ela disse baixinho. Para mulheres como eu, que estão fugindo, que precisam de segurança, darei a elas um lugar onde possam recomeçar. Maximilian sorriu. É uma ideia linda. Eu vou te ajudar. Você não precisa. Alice começou. Eu quero. Ele a interrompeu. Alice, nas últimas semanas, aprendi algo. A vida me deu uma segunda chance. A chance de proteger alguém que eu não pude proteger antes. E eu quero continuar. Com você, com sua filha, com outras mulheres que precisam de ajuda. Se você me permitir. Alice olhou para aquele homem bom e nobre que lhe devolveu a fé nas pessoas. Eu permito, ela respondeu. E enquanto o sol se punha sobre Londres, lançando uma luz dourada sobre a casa antiga, Alice finalmente sentiu que havia chegado em casa. Verdadeira casa. 3 meses após o julgamento, quando janeiro cobriu Londres de neve, Alice Smith acordou no quarto que lentamente começava a chamar de seu. Ela não estava mais na clínica. Há uma semana, mudara-se para um apartamento pequeno e aconchegante que Maximilian alugara para ela em um bairro seguro. O apartamento tinha tudo de que precisava. Um quarto com vista para o parque, um quartinho que lentamente se transformava em quarto de bebê, uma cozinha cheia de sol. Mas o mais importante era que era dela, só dela. Ninguém controlava quando ela saía, ninguém checava seu telefone, ninguém gritava, batia ou humilhava. Pela primeira vez na vida, Alice Smith estava livre. Ela se levantou lentamente. Sua barriga estava enorme agora. O 8º mês de gravidez tornava cada movimento um desafio.
Ela se aproximou do espelho do banheiro e olhou para si mesma. Seu rosto recuperara a cor. Os olhos não estavam mais inchados pelo choro. O cabelo, que David a obrigara a usar preso, porque você parece uma vadia com ele solto, agora caía livremente sobre seus ombros. Ela usava um pijama de maternidade confortável, azul claro. Ela o escolhera sozinha, em uma loja onde a vendedora sorriu para ela e disse: "A senhora será uma linda mãe." Mãe. Em algumas semanas, ela seria mãe. Esse pensamento ainda a aterrorizava e a enchia de alegria ao mesmo tempo. A campainha tocou. Alice olhou pelo olho mágico. Era Maximilian, como todas as manhãs. Ele carregava uma sacola de pães de sua padaria favorita. Ela abriu a porta sorrindo. "Bom dia, bom dia." Maximilian respondeu, entrando. Seu cabelo estava molhado de neve, as bochechas vermelhas do frio. "Eu trouxe o café da manhã. E isso?" Ele tirou um pequeno brinquedo azul do bolso, um ursinho de pelúcia. Alice prendeu a respiração. "Maximilian, você não precisa." "Eu sei que não preciso." Ele a interrompeu gentilmente. "Mas eu quero. Toda menina precisa de seu primeiro mascote." Alice pegou o ursinho nas mãos, apertando-o contra o peito. Lágrimas vieram aos seus olhos. Ela chorava por qualquer motivo ultimamente. Os hormônios da gravidez eram implacáveis. "Obrigada," ela sussurrou. "Por tudo. Pelo café da manhã. Pelo ursinho. Por ter salvado minha vida." Maximilian a conduziu até a cozinha, sentando-a à mesa. Ele preparou o chá. Ele já sabia que ela gostava fraco, com mel e limão. "Pare de me agradecer," ele disse, mas havia calor em sua voz. "Eu estou fazendo o que deveria ser óbvio, ajudando alguém que precisa. Mas a maioria das pessoas não ajuda." Alice respondeu baixinho. "A maioria passa direto." Eles se sentaram em silêncio comendo croissants. Pela janela, podiam ver a neve caindo preguiçosamente, cobrindo o mundo com um cobertor branco. Havia paz, segurança. "Como está a pequena?" Maximilian perguntou, apontando para a barriga dela. "Chutando como uma louca às 3 da manhã." Alice riu. "Acho que ela será jogadora de futebol. Ou dançarina." Maximilian sorriu. "Caroline sempre dizia que bebês que chutam muito são bebês cheios de vida." Caroline, sua falecida esposa. Maximilian raramente falava dela, mas quando o fazia, sua voz era sempre cheia de amor e dor. "Pode me falar sobre ela?" Alice perguntou suavemente. "Se você quiser." Maximilian olhou pela janela. Seus olhos estavam em algum lugar distante. Depois de um longo momento, ele começou a falar. "Nós nos conhecemos na universidade. Ela estudava medicina, eu engenharia. Ela era como o sol. Em todo lugar que ela entrava, ficava mais claro." Ele sorriu tristemente. "Nós nos casamos jovens, talvez jovens demais, mas eu não me arrependo de um único dia. Por 10 anos ela foi meu tudo." "E então o acidente." Alice sussurrou. "O acidente." Maximilian confirmou, sua voz ficando mais firme. "Um motorista bêbado e um garoto de 22 anos voltando de uma festa." Ele avançou o sinal vermelho. Caroline estava grávida, 8 meses. Tínhamos o quarto do bebê pronto. Escolhemos o nome, Michael. E então tudo acabou. Alice estendeu a mão sobre a mesa, tocando a mão dele. "Sinto muito. Por 5 anos eu odiei o mundo." Maximilian continuou. "Eu perguntava a Deus por quê? Por que eles, e não aquele tolo bêbado que sobreviveu ileso? Pensei em vingança, em justiça. Criei a fundação não por bondade, mas por raiva. Eu queria lutar contra o sistema que permitiu isso." Ele olhou para Alice e seus olhos estavam úmidos. "Mas então eu te encontrei, e tudo fez sentido. Talvez eu não pudesse salvar Caroline e Michael, mas eu podia salvar você e sua filha. E isso me deu um propósito de volta, esperança." Alice estava chorando abertamente agora. "Você nos salvou. Você realmente salvou."
Eles ficaram em silêncio, segurando as mãos. Duas almas feridas que encontraram uma na outra, não um romance. Pelo menos ainda não, mas algo mais profundo. Entendimento, segurança, família. Os dias se transformaram em semanas. Alice ia à terapia 3 vezes por semana. A doutora Thompson a ajudava a processar o trauma, a aprender que a violência não era culpa dela, que ela merecia amor e respeito. Era um trabalho difícil. Em alguns dias, Alice chorava a sessão inteira. Em outros dias, ela se sentia forte, pronta para tudo. Maximilian estava presente, mas nunca se impunha. Ele vinha diariamente, trazia comida, às vezes apenas sentava e trabalhava em seu laptop enquanto Alice lia ou descansava. Sua presença tornou-se parte de sua rotina, parte de sua nova vida normal. Mas havia outras coisas. Também a casa. Alice passava horas com arquitetos planejando a reforma. O prédio antigo precisava de muito trabalho. Nova fiação elétrica, troca de janelas, modernização dos banheiros. Mas eles preservariam sua alma. A escadaria de madeira, os tetos altos, as belas molduras de gesso. Terá 20 quartos, Alice disse, mostrando os planos a Maximilian. Cada um com seu próprio banheiro. Haverá uma cozinha onde as mulheres poderão cozinhar juntas. Uma sala de jogos para as crianças. Uma sala de terapia. E será seguro. Alarme, câmeras, segurança. Será um lugar lindo, Maximilian disse, olhando para os planos. Casa da Esperança. É assim que você quer chamar, certo? Casa da Esperança. Fundação Daisy, Alice corrigiu. Pela senhora Daisy, que encontrou a coragem, e por todas as mulheres que ainda procuram coragem para fugir. Maximilian sorriu. Caroline adoraria isso. Ela era uma grande defensora de ajudar os outros. A fundação de Maximilian financiou a maior parte da reforma. Mas Alice também contribuiu. O dinheiro que o tribunal ordenara David a devolver foi apreendido de sua conta bancária e devolvido a ela. 3 milhões de libras. Era mais do que ela jamais tivera. E agora, ela podia usá-lo para o bem. Mas nem tudo era fácil. À noite, Alice ainda tinha pesadelos, sonhava com David, seu rosto, seus punhos, sua voz gritando, "Você não é nada." Ela acordava em pânico, tremendo, verificando se a porta estava trancada. Certa noite, quando o pesadelo foi particularmente ruim, ela ligou para Maximilian. Eram 3 da manhã. "Me desculpe," ela sussurrou quando ele atendeu. "Eu não deveria." "Teve um pesadelo?" A voz dele estava imediatamente alerta, cheia de preocupação. "Sim. Fique ao telefone. Comece a respirar fundo, como sua terapeuta te ensinou. Vamos contar juntos." E pelos próximos 15 minutos, Maximilian contou com ela, sua voz calma, estável, ancorando-a na realidade. "Melhor?" ele perguntou finalmente. "Melhor," Alice admitiu. "Obrigada, e me desculpe por ter acordado." "Nunca peça desculpas por precisar de ajuda," ele a interrompeu firmemente. "Entende? Nunca." Depois disso, Alice começou a ligar com mais frequência quando tinha dias ruins. E Maximilian sempre atendia, sempre estava lá. Em meados de fevereiro, uma carta chegou. Alice reconheceu a caligrafia no envelope e seu sangue gelou. David. Por um longo momento, ela apenas olhou para a carta, segurando-a como algo radioativo. Ela deveria abri-la? Jogá-la fora? Entregá-la à polícia? Finalmente ela decidiu abrir, mas não sozinha. Ela ligou para Maximilian. Quando ele chegou, a encontrou sentada à mesa, a carta ainda fechada à sua frente. "É dele," ela disse baixinho. Maximilian sentou-se ao lado dela. "Você não precisa lê-la." "Mas eu quero," Alice respondeu. "Eu preciso saber. Eu preciso encerrar este assunto em mim." Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro havia uma única folha, a caligrafia desleixada, como se escrita com raiva.
Alice, estou deitado na cela pensando em você, no que você fez. Você destruiu minha vida. Tudo pelo que eu trabalhei, tudo o que eu planejei, perdido por sua causa e daquele rico arrogante. Quero que saiba que eu te odeio. Eu te odeio com cada pedaço do meu corpo. Uma vez eu estava apaixonado por você, sabia? No começo. Pensei que seríamos felizes. Mas você não soube ser uma boa esposa. Você chorava o tempo todo, reclamava o tempo todo, era fraca o tempo todo. Paula contou tudo a eles. Ela me traiu porque é uma covarde, mas eu não vou fazer isso. Eu paguei minha pena aqui dentro, paguei o preço, e quando eu sair, e eu vou sair, lembre-se disso, eu vou te encontrar. Não importa onde você esteja, não importa o quão bem aquele seu milionário te proteja, eu vou te encontrar. Mas sabe o que é engraçado? Acho que uma parte de mim ainda te ama, essa parte doente e distorcida, porque você era minha. Ninguém mais te entende como eu, ninguém mais sabe quem você realmente é. Fraca, assustada, precisando de alguém para te dizer o que fazer. Talvez um dia você entenda que deveria ter ficado, que juntos poderíamos ter sido felizes. Mas agora é tarde demais. Alice terminou de ler, e suas mãos tremeram tanto que a carta caiu sobre a mesa. Ela sentiu náuseas, medo, mas também algo mais. Raiva. É doentio, ela disse, a voz cheia de fúria. Ele ainda pensa que tem poder sobre mim, que eu pertenço a ele, que é a tática clássica. Maximilian a interrompeu, a voz firme. Ele está tentando te assustar. Mas Alice, ele pegou 6 anos. Com bom comportamento, ele pode sair em 4. Mas até lá você estará forte. Seu bebê estará crescido. E ele não será ninguém. Um criminoso sem futuro. E se ele encontrar um jeito? Alice sussurrou. E se ele não vai encontrar? Maximilian segurou o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhar para ele. Você tem uma ordem de restrição. Se ele tentar entrar em contato, ele voltará imediatamente para a prisão. E eu vou te proteger, sempre. Alice olhou em seus olhos, aqueles olhos escuros e sinceros, e acreditou nele. Vamos destruir esta carta, ela disse. Eu não quero vê-la nunca mais. Eles foram até a lareira. Maximilian a havia instalado em sua sala recentemente. Alice jogou a carta no fogo, observando as palavras de David se transformarem em cinzas. Ele não tem mais poder, ela sussurrou, observando as últimas chamas se apagarem. Não tem mais. 3 semanas depois, no meio de uma noite de março, Alice acordou com uma dor aguda na parte inferior do abdômen. Por um momento, ela pensou que fossem apenas contrações de Braxton Hicks. Ela as estava tendo no último mês. Mas então, a dor se intensificou e ela sentiu algo quente entre as pernas. Sua bolsa havia estourado, o bebê estava chegando. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone ligando para Maximilian. Maximilian, sua voz tremia. Está acontecendo. O bebê está chegando. Eu estou a caminho. A voz dele estava imediatamente em modo de ação. Vou chamar uma ambulância. Estarei aí em 10 minutos. Respire, Alice. Vai ficar tudo bem. Os próximos 10 minutos foram uma eternidade. Alice sentou-se na cama, apertando a barriga, tentando respirar durante as contrações. Ela estava com medo. Medo do parto, medo da dor. Mas o que mais a amedrontava era não ser uma boa mãe. Que o trauma que carregava de alguma forma prejudicasse sua filha. Maximilian irrompeu no apartamento. Ele devia ter chaves sobressalentes. Seu rosto estava pálido, mas os olhos cheios de determinação. Eu estou aqui, ele disse, ajoelhando-se ao lado dela. Eu estou aqui, Alice. Você não está sozinha. A ambulância chegou minutos depois. Alice foi colocada na maca. Maximilian segurando sua mão durante todo o caminho até o hospital. O parto durou 8 horas.
8 horas de dor, medo, exaustão, mas o tempo todo Maximilian estava ao lado dela. Ele segurava sua mão, enxugava o suor de sua testa, dizendo: "Você é forte, você consegue, quase lá." E finalmente, quando o sol nasceu sobre Londres, enchendo a sala de parto com uma luz dourada, ela ouviu um choro alto, saudável, furioso de um recém-nascido. "É uma menina", a parteira anunciou, levantando o pequeno corpo ensanguentado. "Uma menina saudável." Alice estendeu os braços e a parteira colocou o bebê em seu peito. E enquanto ela olhava para baixo, para aquele rostinho pequeno e apertado, para aqueles punhos minúsculos agitados no ar, algo dentro dela se quebrou e sarou ao mesmo tempo. "Olá", ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Olá, minha filha. Eu sou sua mãe e eu vou te amar todos os dias da sua vida." Maximilian estava ao lado, observando a cena, e seus próprios olhos estavam úmidos. Quando Alice levantou o olhar, viu algo lindo em seu rosto: alegria, amor, alívio. "Como você quer chamá-la?" ele perguntou baixinho. Alice olhou para sua filha, para aqueles olhos escuros que se abriram lentamente, olhando para o mundo pela primeira vez. "Daisy", ela disse sem hesitar. "Daisy Caroline, pelas 2 mulheres que me deram coragem." Maximilian prendeu a respiração. "Caroline, se você permitir", Alice sussurrou. "Sua esposa, ela lhe deu a força para me salvar. De certa forma, ela também me salvou." Maximilian inclinou-se, beijando Alice na testa. A primeira vez que ele a tocava daquela maneira. "É um nome lindo", ele sussurrou. Caroline ficaria honrada. As semanas seguintes foram um caos do tipo mais bonito. Alice aprendeu a ser mãe. Ela amamentou Daisy, trocou fraldas, acalmou-a quando chorava às 3 da manhã. Era exaustivo e maravilhoso ao mesmo tempo. Maximilian era uma presença constante. Ele ajudava nas compras, na cozinha, na lavagem da quantidade impossível de roupa que um bebê gerava. Mas, mais importante, ele estava lá emocionalmente. Quando Alice chorava de cansaço, ele pegava Daisy, permitindo que ela dormisse. Quando ela se preocupava por estar fazendo tudo errado, ele a lembrava de que toda mãe de primeira viagem estava aprendendo. "Você é uma mãe maravilhosa", ele lhe disse certo dia, quando a encontrou chorando sobre Daisy adormecida. "Por que você está chorando?" "Porque eu estou com medo", Alice admitiu. "Medo de que o trauma que eu passei de alguma forma a prejudique, que eu não seja capaz de lhe dar uma vida normal." Maximilian sentou-se ao lado dela, olhando para a menina adormecida. "Sabe o que causa trauma em um bebê? Não o que a mãe passou antes de seu nascimento, mas se o bebê crescer em amor ou em medo. E Daisy?" Ele sorriu. "Daisy vai crescer amada, segura, com uma mãe que passou pelo inferno e saiu mais forte. Esse é o maior presente." Alice encostou a cabeça no ombro dele, e naquele momento ela percebeu algo que estava crescendo há meses. Ela amava Maximilian. Não como amava David, aquele amor desesperado e carente que buscava salvação. Este era um amor diferente, mais maduro, mais igualitário. Um amor construído sobre respeito, amizade, apoio mútuo. Mas ela estava com medo de dizer: por que se ele não sentisse o mesmo? E se ele a visse apenas como uma obrigação, um projeto de caridade? Em maio, quando Daisy completou 2 meses, a Casa da Esperança estava pronta para abrir. Alice estava em frente à casa restaurada, segurando Daisy em um canguru, e Maximilian estava ao seu lado. O prédio estava lindo, renovado, mas com o charme preservado. Uma nova placa pendurada sobre a entrada: Casa da Esperança, Fundação Daisy. Abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. Pronta? Maximilian perguntou. Alice respirou fundo. Pronta. Eles cortaram a fita juntos. Lá dentro, o primeiro grupo de mulheres já esperava.
5 mulheres com 7 crianças, cada uma com sua própria história de fuga, trauma, esperança. Alice as recebeu pessoalmente, mostrou seus quartos, garantiu que estavam seguras. Eu fui uma de vocês, ela lhes disse na primeira reunião de grupo. Eu sei como vocês se sentem. Medo, vergonha, sentimento de que tudo é culpa de vocês, mas não é culpa de vocês, nunca foi. As mulheres choraram. Algumas se aproximaram dela depois, abraçaram-na, agradeceram. Alice sentiu seu coração quebrar e inchar ao mesmo tempo. Este era o seu propósito. Era por isso que ela havia sobrevivido. Em uma noite de junho, enquanto Daisy dormia em seu quarto, Alice e Maximilian estavam sentados na varanda do apartamento dela, bebendo chá e assistindo ao pôr do sol. Eu preciso te dizer uma coisa. Maximilian começou, e sua voz estava diferente do normal, incerta. Alice se virou para ele, sentindo seu coração acelerar. Nos últimos 8 meses, ele continuou, eu aprendi a te conhecer. Conheci sua força, sua bondade, seu coração, e em algum momento, ele parou, procurando as palavras. Em algum momento, eu me apaixonei por você. Alice prendeu a respiração. Eu sei que é complicado, Maximilian disse rapidamente. Eu sei que você passou pelo inferno. Eu sei que você pode não estar pronta e eu não tenho nenhuma expectativa, mas eu não podia mais esconder o que sinto. Você merece sinceridade. Alice sentiu as lágrimas virem aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu pensei que nunca mais seria capaz de confiar em um homem, mas você me mostrou que ainda existem homens bons, que se pode amar sem medo. Maximilian estendeu a mão, tocando seu rosto. Eu posso te beijar? O fato de ele perguntar, de ele não presumir que tinha o direito, fez Alice amá-lo ainda mais. Sim, ela sussurrou. Ele se inclinou e a beijou, suavemente, ternamente, sem pressa. Não era um beijo de desejo, pelo menos não apenas isso. Era um beijo de promessa, respeito, amor. Quando se separaram, Alice sorriu em meio às lágrimas. Eu nunca pensei que isso fosse possível, ela disse. Que eu poderia ser feliz, verdadeiramente feliz. Você merece a felicidade, Maximilian respondeu. Sempre mereceu. 1 ano se passou, em uma rotina abençoada. Alice e Maximilian estavam juntos, mas sem pressa. Primeiro amizade, depois romance, depois algo mais profundo. Maximilian se mudou oficialmente para o apartamento dela, que ele já praticamente habitava. Daisy começou a chamá-lo de papai, sua primeira palavra, que os quebrou a ambos. A Casa da Esperança já ajudava 20 mulheres. Algumas ficavam 1 mês, outras 6 meses. Todas encontravam a força para recomeçar. Alice trabalhava lá todos os dias, liderando grupos de apoio, ajudando as mulheres a navegar pelo sistema legal, simplesmente estando lá. Ela tinha agora um propósito maior do que ela mesma. E isso a curava mais do que qualquer outra coisa. Certo dia, chegou uma notícia do Ministério Público. David tentou recorrer da sentença alegando novas provas, mas o tribunal rejeitou o recurso. A sentença permaneceu. 6 anos sem possibilidade de liberdade condicional antecipada após o que ele havia feito. A tentativa de agressão com faca. Alice sentiu alívio, mas também algo mais, um encerramento. Eu não penso mais nele todos os dias, ela disse à sua terapeuta. Ele costumava ser o centro do meu mundo. Agora ele é o passado. E isso é libertador. No aniversário do primeiro encontro deles, aquela noite terrível em que ela fugiu na chuva, Maximilian levou Alice para jantar. Daisy ficou com a babá, a senhora Daisy, que amava a menina como sua própria neta. O restaurante era elegante, romântico, velas, música suave, vista para o Damisa,
Após a sobremesa, Maximilian tirou uma pequena caixa de veludo. Alice prendeu a respiração. Alice Smith, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. 1 ano atrás eu te encontrei no caminho mais escuro de sua vida. E você me encontrou no meu caminho mais escuro. Juntos encontramos a luz. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel, simples, elegante, com um único diamante. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu quero criar Daisy juntos. Eu quero construir a casa da esperança juntos. Eu quero ser seu marido. Você se casa comigo? Alice chorava abertamente agora, sem se importar com as pessoas no restaurante que olhavam. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo, beijou-a e o restaurante inteiro aplaudiu. O casamento ocorreu 6 meses depois, no jardim da propriedade de Maximilian. Foi uma cerimônia íntima, apenas os mais próximos. A senhora Daisy foi a dama de honra de Alice. A senhora Gray compareceu, sorrindo em meio às lágrimas. A equipe de médicos e terapeutas que ajudaram Alice a recuperar a saúde. As mulheres da Casa da Esperança, que queriam estar lá para ver que um final feliz era possível. Alice usava um vestido simples, creme, cabelos soltos, sem maquiagem. Ela era ela mesma, a verdadeira ela, e isso era lindo. Maximilian a esperava no altar, vestindo um terno cinza. Quando viu Alice caminhando em sua direção, seus olhos se encheram de lágrimas. Não houve a tradicional entrega da noiva. Alice caminhou sozinha, porque ninguém a entregava. Ela escolheu, ela decidiu. Os votos foram simples, mas profundos. Eu prometo te amar na saúde e na doença, Maximilian disse. Apoiar-te, respeitar-te, nunca controlar. Prometo ser um parceiro, não um dono. Eu prometo confiar em você mesmo quando o medo disser o contrário, Alice disse. Eu prometo construir uma vida com você baseada em igualdade, respeito e amor. Prometo ser sua esposa, parceira, amiga. Quando o padre disse, o noivo pode beijar a noiva, Maximilian se inclinou, beijando Alice suavemente, cheio de emoção. A pequena Daisy, agora com 1 ano, foi carregada pela senhora Daisy. A menina acenou com as mãozinhas, gritando, mamãe, papai, e todos riram em meio às lágrimas. 5 anos depois, Alice Brown, ela adotou o sobrenome do marido por livre escolha, estava na Casa da Esperança, que se expandira para 2 prédios. Ajudou mais de 200 mulheres e seus filhos. Daisy tinha agora 6 anos, frequentava a escola, era inteligente, feliz, cheia de vida. Ela não se lembrava dos dias sombrios. Para ela, mamãe e papai sempre estiveram juntos, sempre a amaram. Alice também tinha um segundo filho, Michael, de 3 anos, nomeado em homenagem ao filho não nascido de Maximilian e Caroline. Era um menino lindo, com os cabelos escuros do pai e o coração gentil da mãe. Certo dia, Alice recebeu uma carta. Desta vez, não de David. Ele ainda estava na prisão. Pegou mais 2 anos por atacar um colega de cela. Mas de Paula. Alice, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Eu sei que fui terrível. Eu fui cúmplice no que ele te fez. Eu passei 1 ano na prisão. Foi o suficiente para eu entender quem eu era. Que tipo de monstro. Eu não peço perdão. Eu não mereço. Mas quero que saiba, toda vez que ouço falar da Casa da Esperança nas notícias, toda vez que leio sobre mais uma mulher que você salvou, eu sinto esperança, que talvez o bem possa vir até mesmo do maior mal. Eu vivo uma vida simples. Agora, trabalho em uma cafeteria, moro em um apartamento pequeno. Não tenho muito, mas tenho paz. Eu desejo felicidade para você. Você, Maximilian, seus filhos, vocês merecem tudo de melhor. Paula Alice leu a carta 2 vezes. Uma parte dela ainda sentia raiva, mas a parte maior sentia pena e algo que poderia ser o começo do perdão. Ela não responderia.
Ela não precisava, mas guardaria a carta como um lembrete de que as pessoas podem mudar, mesmo aquelas que machucaram. David saiu da prisão após 8 anos, adicionais por violência na prisão. Ele era um homem destruído, perdeu tudo, saúde, trabalho, futuro. Ninguém o visitou durante aqueles 8 anos. Ele tentou reconstruir sua vida, mas era difícil. Ele tinha um registro de criminoso condenado. Ninguém queria contratá-lo. Ele morava em um hotel de trabalhadores barato. Certo dia, andando pela rua, ele viu um cartaz. Casa da Esperança, Fundação Daisy. Ajudamos mulheres a recomeçar. E abaixo, uma foto. Alice, linda, radiante, segurando 2 crianças, ao lado de um homem elegante. David parou olhando para o cartaz. E pela primeira vez em sua vida, ele sentiu algo que poderia ser remorso. Ela venceu. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. E ele não era ninguém. Ele se afastou, curvado, quebrado, e Alice nunca mais o veria. Alice Brown tinha 38 anos. Ela estava sentada no jardim de sua casa, observando seus filhos brincarem. Daisy, agora com 16, inteligente e confiante, ensinava seu irmão, mais novo Michael, de 11 anos, a jogar xadrez. Havia também a caçula, Caroline, de 5 anos, que corria entre eles, rindo. Maximilian estava sentado ao lado, seu cabelo agora completamente grisalho, mas os olhos ainda cheios de calor. Eles se davam as mãos, observando seus filhos. Você se lembra daquela noite? Alice perguntou baixinho. Todos os dias, Maximilian respondeu. A noite em que te encontrei. A noite em que minha vida ganhou sentido. Você me salvou, Alice disse. Não. Maximilian corrigiu, beijando sua mão. Você se salvou. Eu apenas te estendi a mão. A Casa da Esperança já havia ajudado mais de 1000 mulheres. Alice escreveu um livro sobre sua história, que se tornou um best-seller. A receita ia para a fundação. Ela viajava pelo país, falando em conferências, educando sobre violência doméstica. Ela não era mais uma vítima, ela era uma sobrevivente. Ela era uma guerreira. Daisy se aproximou dela. Mamãe, quando você disse que podemos ir à Casa da Esperança? Eu quero ajudar a pintar o quarto para os novos bebês. Alice sorriu, acariciando o cabelo da filha. Daisy não sabia de tudo. Ela sabia que a mãe passou por tempos difíceis, mas os detalhes foram poupados. Chegaria o momento quando ela fosse mais velha. No fim de semana, querida, enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o jardim, Alice fechou os olhos e sentiu gratidão pela vida que ela nunca ousou imaginar, pela família que ela construiu, pelo amor que ela experimentava. Todos os dias, o inferno foi real, mas o céu também era. E ela, Alice Brown, antes Smith, antes uma mulher sem teto sangrando na calçada, era agora a prova de que mesmo da noite mais escura é possível sair para a luz. E que a justiça, a verdadeira justiça, sempre triunfa.